E aí pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um vídeo, mais um projetinho aqui no canal, para a gente treinar aqui bastante a parte de Python aqui, né? Para a gente rever tudo que a gente já aprendeu aqui no canal e também a gente aprender novas coisas aqui, tá? Eu acho que esse é o primeiro projetinho aqui que eu tive que fazer aqui, que eu fiz aqui pro canal, né? Que a gente fez agrupamento aqui de variáveis, então sempre aprendendo coisa nova aqui, trazendo novos conteúdos. E vamos para mais um projetinho aqui, tá? Para quem chegou agora no canal, eu já tenho uma série de vídeos aqui de Python explicando alguns conceitos ali na parte de análise de dados, de ciência de dados, né? A parte de machine learning, etc. E também já tem alguns projetinhos, tá? Esse é o terceiro projeto que eu estou fazendo aqui para o canal. Então, sinta-se convidado a se inscrever no canal aí e acompanhar esse tipo de conteúdo que eu estou trazendo aqui, tá? Que eu faço com o maior prazer para vocês aí. Bom, vamos lá. Bom, a gente vai começar esse novo projetinho aqui, tá? Eu estou utilizando o Kaggle aqui, e para quem não conhece, o Kaggle é um site aqui, tá? Para pessoas que gostam de mexer com dados ali, né? Mais focado ali para cientista de dados e data analyst, né? Que aqui a gente tem a possibilidade, a gente tem algum tipo de torneios, a gente tem a base de dados que são disponibilizadas de graça para a gente fazer estudos aqui, né? Lembrando aqui que essa parte, que essas bases de dados geralmente não são tão complicadas quanto na vida real, mas dá para a gente treinar, fazer alguns projetos ali, caso você esteja procurando um trabalho, caso você queira montar um portfólio. O Kaggle é muito indicado aqui para a gente conseguir fazer esses projetos, né? Porque você tem a base de dados, você consegue deixar isso disponível para qualquer um que queira acessar ali, tá? Bom, deixa eu só abrir aqui a base de dados para a gente, tá? Deixa eu pegar aqui. Bom, esse projeto que a gente vai fazer é sobre essa base de dados aqui, tá? Ela foi colocada há 21 dias atrás aqui pelo Valar Corsani, tá? O que é essa base de dados, tá? Essa base de dados aqui, a gente tem informações sobre Teherã aqui no Irã, né? Sobre o preço das casas, tá? Então, quando a gente vem aqui, a gente vê que essa base aqui foi disponibilizada pra gente, tá? Teheranhouse.csv. E aqui a gente consegue ver as informações que a gente vai passar ali na parte do código, tá? E lembrando que aqui você poderia fazer isso no Jupyter Notebook ou em qualquer lugar que você quisesse utilizar aqui, mas a gente vai fazer diretamente, a gente vai ter que fazer esse projeto aqui, a gente vai executar os códigos aqui diretamente dentro do Kaggle, tá? Aqui eu vou disponibilizar esse link para caso você queira baixar a base de dados para você fazer seus estudos ali, ou apenas para você ir seguindo o que eu estou fazendo aqui. Eu vou deixar aqui na descrição, tá? Caso você queira dar uma olhada na base de dados e deixar. Lembrando mais uma vez que essa base de dados ela foi disponibilizada aqui para a gente de graça, tá? Então essas informações aqui elas estão disponíveis para a gente, para qualquer um baixar. Eu acredito que não sejam, não sei se são dados reais aqui, tá? Acredito que sejam alguns dados reais, mas talvez, como que eu posso dizer isso? Talvez cortar ali, colocaram só alguns dados. Então a gente vai fazer esse projetinho aqui do começo, desde a parte de análise exploratória aqui, do pré-processamento dos dados, até a parte de machine learning ali, tá? Bom, vamos voltar aqui pro código, tá? Aqui eu já deixei tudo bonitinho, porque eu já postei esse projeto, tá? Eu terminei ele aqui, eu já postei ele aqui. Então também vou deixar o link na descrição aqui com todos os códigos, caso você queira acompanhar. E vamos lá, eu vou passando aqui parte por parte do qual foi o pensamento que eu tive aqui para executar esse projeto aqui, quais foram os insights. Então eu vou passar passo a passo por tudo que eu fiz aqui até a parte final, tá? Bom, aqui já dei o input aqui esse código aqui é do Kaggle mesmo, né? Para a gente conseguir aqui importar a base de dados. Aqui eu estou importando as libraries, tá? Então aqui eu estou importando as principais bibliotecas, tá? Como Pandas, NumPy, aqui Matplotlib, Seaborn de gráficos. Então eu estou importando aqui todas as bibliotecas que a gente vai utilizar aqui dentro desse projeto, tá? Bom, aqui eu estou importando a base de dados nessa variável def, tá? Então aqui no def, que é o nome da variável, dataframe aqui, ele está recebendo aqui do pandas a função read and line CSV, e esse daqui é o caminho aqui da base de dados, tá? Então se eu vir aqui e clicar aqui, a gente vai ver que esse é o caminho teranhouse.csv. Caso eu desse uma coisa aqui, a gente vê que é o mesmo caminho que a gente tem ali, tá? Quando eu desse um Ctrl V. Então, eu estou utilizando a base de dados que está aqui dentro do Kaggle mesmo, tá? Bom, vamos rodar aqui, tá? Então, a gente está importando a nossa base de dados. Deixa eu só importar as bibliotecas aqui. Então, deixa ele só terminar de rodar aqui, beleza? Importamos a nossa base de dados, tá? Vamos dar uma olhada aqui nos nossos dados, tá? Essa base de dados aqui é uma base bem fácil, tá? Ela é bem simples, ela é num nível bem básico aqui. Mas é bem legal aqui, porque acho que é o primeiro vídeo que eu estou fazendo aqui de classificação, que não é modelo de classificação, mas modelo de regressão, tá? Então é bem legal aqui para a gente verificar quais modelos de machine learning a gente pode utilizar, como que a gente faz ali a parte na exploratória, apesar de ela ser uma base bem simples, tá? A gente vê que a gente tem poucas informações aqui, tá?
Perdão. Então vamos lá, vamos passar por todas as variáveis, tá? A gente tem a variável área aqui, que é o tamanho da casa em si, né? Quanto ela tem ali. Eu acredito que ela seja em metros quadrados, eu não sei, tá? É em metros quadrados, tá? Então aqui total horário em metros quadrados. Aqui a quantidade de quartos, tá? Se ele tem parking ali ou não, tá? Que é estacionamento. Warehouse aqui que seria, eu não consegui traduzir isso daqui, eu acredito que seja armazém, alguma coisa do tipo, tá? Elevator aqui, eu acredito que seja elevador mesmo. O endereço aqui, o address aqui, pra gente ver que é provavelmente ali é o bairro da pessoa, tá? Então qual que é a localização ali dentro do dentro da pessoa, tá? Deixa eu até, a gente pode ir até ali no mapa, tá? Só pra gente dar uma olhadinha ali. Deixa eu isso. Então aqui a gente consegue ver que é o bairro, tá? Então esse address aqui é o bairro da pessoa ali. Aqui a gente tem o preço na moeda do Irã, né? Iranian Reals. E aqui a gente tem o preço em dólares, tá? Como eu falei, ele é uma base de dados bem simples aqui, tá? Então a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito colunas apenas, tá? Mas a gente vai, como a gente tem duas colunas de preço aqui, a gente vai tirar essa do Irã aqui, tá? E vamos deixar só em dólar, tá? Pra gente fazer essa previsão em dólar. Então, qual que é o objetivo aqui desse projetinho, tá? É a gente fazer a análise exploratória aqui e a gente verificar se com essas variáveis a gente consegue fazer uma previsão ali de qual que é o preço ou qual deveria ser o preço daquela casa ali comparado com as outras, tá? Então, essa é a nossa variável target, que é o price em dólares, tá? Que é pra gente fazer a previsão de quanto custa aquela casa. Bom, então aqui a gente deu um drop, tá? Aqui dessa variável na price, tá? A gente deixa só o price.csd. Se a gente colocar aqui def.head, ups, a gente vê que a gente não tem mais o price, tá? A gente tem só o price CSD. Vamos dar um def.dtypes aqui só para a gente ver as variáveis, tá? A gente vê que aqui a área tem objeto, aqui room tá em int, park em booleano, aqui, beleza. O que eu fiz aqui, tá? Então, como a gente essa área aqui, ela é uma variável numérica, só que ela tá com objeto, a gente vai transformar essa variável aqui em numérico, tá? Eu vou executar aqui e quando eu der um def.dtypes, a gente vê que agora ela virou um float, tá? Ela não é mais objeto, então ela virou float. Bom, beleza. O que a gente vai fazer aqui? Vamos dar um def.int para verificar as variáveis. Então a gente consegue confirmar aquilo que a gente falou. A gente viu que a gente tem 7 colunas. Dentro dessa base de dados, a gente tem apenas 3.476 dados, tá? 3.479, desculpa. Então, a gente consegue verificar aqui, como eu falei anteriormente, essa é uma base bem simples, tá? Ela tem poucas colunas, a gente tem poucas informações aqui, ela também tem pouca. A gente não tem uma grande quantidade de dados, tá? A gente tem apenas 3.479 dados. Então, como eu falei anteriormente, é uma base bem simples, tá? Mas acho que é um projetinho legal para a gente trazer no canal aqui, para quem está começando, para vocês verem aqui como que a gente consegue fazer essa análise aqui, como a gente consegue trabalhar com esses tipos de dados, tá? Bom, outra coisa que a gente consegue ver aqui também, tá? Que a gente faz a confirmação aqui, tá? A gente vê que aqui, por exemplo, aqui 3.479 no room. Só que quando a gente vem em área aqui, a gente tem 3.473. Quando a gente utiliza aqui a função isNull.sum, a gente verifica que a gente tem 6 valores nulos em área e 23 valores nulos aqui em endereço, tá? O que eu vou fazer? Eu acredito, como são poucos valores aqui, tá? Por mais que a gente tenha poucos valores na nossa base de dados, 3.079, se a gente tirar aqui, se for 29 valores nulos aqui, sem tirar, não vai atrapalhar muito a nossa base de dados, tá? E aqui eu acredito que sejam informações importantes. Por exemplo, eu acho que o local da casa, ela influencia muito ali no preço do preço final daquela casa, né? Então, eu acho que essa é uma informação muito importante. E o tamanho da casa aqui também é uma informação muito importante. Então, por isso eu vou optar por deletar esses valores aqui, tá? Eu vou retirar esse valor aqui da database. Então, eu vou dar um drop NA. E se eu rodar aqui o def.isNull.sum, a gente viu que a gente não tem mais nenhum valor nulo ali, tá? A gente cortou esses valores nulos que a gente tinha. Bom, vamos dar um def.describe aqui para a gente dar uma analisada nos nossos dados, tá? A gente tem aqui a área que o mínimo é 30 e o máximo 929, então a gente tem tanto casas aqui, a gente consegue ver que a gente tem aqui média aqui 106, tá? Então a gente consegue ver que a gente tem tanto casas menores quanto casas muito grandes aqui, tá? Como aqui 929, sendo que a nossa média aqui é 106.917, tá? Aqui a quantidade de quartos, a gente vê que aqui tem casas que tem 0 quartos e tem casas que tem até 5 quartos, e a média aqui é geralmente as casas possuem ali 2 quartos, tá? O preço aqui, a gente vê também que a gente tem 120, provavelmente aqui 120 mil dólares, né? E aqui a gente tem casas de até 3 milhões e 80 mil dólares, tá? Então a gente vê que a gente tem essa diferenciação de casas. A gente tem até casas mais simples, até casas muito mais caras, tá? Então a gente vê que a gente consegue, que a gente tem todo tipo de dado aqui dentro da nossa base de dados, tá? Bom, aqui eu já fiz, tá? Então só para explicar para vocês,
Aqui a gente já começou a fazer a parte do pré-processamento de dados, tá? Porque quando a gente olha aqui para nossos dados, tá? A gente viu que a gente tem, por exemplo, aqui no parking é true ou false, o warehouse é true ou false, então é booleano, né? O elevator é true ou false. O preço aqui, beleza, normal. A quantidade de quartos aqui, ele vai de 0 até 5 e a área aqui é uma variável categórica, tá? Só que o que acontece? Essa variável address aqui, tá? Eu vou dar um def.df... ops. Deixa eu só ver alguma coisa. Porque eu utilizo outro teclado, então eu fico meio confuso aqui quando eu vou address.value underline counts. Quando a gente executa isso daqui, olha o que aparece pra gente. A gente vê que a gente tem 192 valores aqui, que são 192 distritos diferentes, tá? E o que, que isso implica, tá? É muito difícil a gente. Para fazer, a gente consegue fazer análise exploratória, mas quando a gente for fazer ali os modelos de machine learning, a gente tem muitos dados diferentes aqui, tá? 192 dados, tá? Então a gente teria que transformar esses dados ali em variáveis categóricas para variáveis numéricas, e a gente teria 191 classes ali, 192 contando como zero, né? Então, o que, que a gente pode fazer nesses casos? A gente pode fazer um agrupamento desses dados, tá? O que, que seria agrupamento, tá? A gente tem aqui 192 dados, a gente poderia separar aqui, por exemplo, em 4 ou 5 grupos que a gente pode pensar. A gente poderia fazer por proximidade, só que a gente não tem essa informação aqui, tá? Qual que é o jeito mais fácil aqui de a gente fazer esse agrupamento que eu pensei, tá? A gente sabe que a gente tem aqui a informação do distrito da pessoa e a gente tem o preço da casa, tá? O que, que a gente consegue fazer? E se a gente agrupar essas variáveis, a gente pegar a média de valor das casas por cada distrito e fazer ali, depois a gente fazer um agrupamento pelo valor da casa, tá? Então, o que que eu tô querendo dizer aqui, tá? A gente vai pegar todos os distritos, tá? A gente vai pegar a média de cada distrito e depois a gente vai separar por valor médio dali. Então, se aquele, vamos pegar os distritos que são distritos teoricamente de casas mais baratas, os distritos de casas médias, distrito de casas mais caras e de distrito de casas que são os utilitários que são muito mais caras. Então a gente consegue dividir esses dados ali em 4 grupos diferentes, tá? Então, ao invés de a gente ter aqui 192 classes diferentes, a gente vai ter apenas 4 grupos separados pela média do preço ali daquele distrito, tá? Da média de preço da casa daquele bairro, tá? Então, por exemplo, aqui, vamos pegar Punac aqui. Vamos supor que a gente tem aqui médio, tá? O preço médio ali, a gente vai fazer aqui pelos quartis, tá? Mas a gente vamos pensar que a gente tem um preço médio. Então, tudo que for Punac aqui vai virar a classe 1, que seria médio. Aqui o Paris, se fosse médio, também seria a classe 1. Então a gente vai transformar esses 192 valores aqui em 4. É a mesma coisa que a gente tivesse ali a idade da pessoa e a gente transformasse essas idades, vai, de 0 a 18, 0 a 10 criança, de 11 a 18 adolescente, de 18 a 60 adulto, de 60 para cima idoso. É a mesma coisa que a gente estivesse fazendo a transformação de idade, só que a gente está fazendo aqui verificando, ao invés da idade, a gente está pegando o valor da casa e o distrito ali para nascer as nossas classes, tá? Então, eu só vou apagar aqui e vamos lá, tá? Como que a gente vai fazer isso, tá? A gente vai dar um df average aqui, a gente vai agrupar pelo address aqui, fazendo pelo preço, tá? E pegando aqui o min, tá? Que é a média. A gente está criando uma nova coluna aqui na nossa base de dados, vamos dar um def aqui. A gente consegue verificar aqui, ó, que, por exemplo, aqui, ó, tudo que for charan, a gente vai ter essa média de preço, porque é a média de preço da classe ali do charan. Aqui, chara aqui, gods, aqui a gente tem, então aqui, ó, por exemplo, pares, aqui a gente não tem, mas parandi, a gente vê que a gente tem esse mesmo valor aqui, tá? Então agora a gente tem uma nova informação aqui que a gente criou, que é a média do preço de casas daquele distrito, tá? Então agora a gente consegue agrupar essas variáveis, tá? Como que a gente vai fazer esse agrupamento, tá? O que eu pensei, tá? A gente vai pegar aqui, ó, a gente tem os quartis, né, do Boxplot, então a gente consegue separar isso por quartis, tá? Então até 35% dos nossos dados ali, que são isso do mais baixo para o maior, tá? Então a gente vai pegar 35% dos nossos dados do preço e colocar no grupo 1. Do 35 ao 70 ali da média, né? A gente vai pegar no grupo 2. Do 70 ao 95 a gente vai botar no 3. E do 95 ao 1 a gente vai colocar no grupo 4. Então o que seria isso, tá? A gente está criando aqui esse grupo e separando em 4 grupos pela quantidade de dados que a gente tem ali, verificando pela média do preço do distrito, tá? Então aí a gente vai ter o distrito que seria o 0 aqui, seria o barato. O 1 aqui seria a classe média, o 2 aqui seria
ricos e o 3 aqui muito ricos, tá? Então a gente vai utilizar aqui o left, a gente vai dar o quantity percentage para a gente ter esse valor aqui, e depois a gente vai fazer esse cut aqui para a gente verificar, para a gente conseguir fazer essa separação, tá? Deixa eu só coisa aqui, vamos dar um, deixa eu só cortar aqui, vamos dar um def aqui, tá? A gente vê que agora a gente tem essa informação do grupos, tá? Vamos pegar aqui agora, tá? Ó, group def, peraí, desculpa, mais uma vez, def.address groups é igual a 0, é igual a 0, é igual a 0. Vamos colocar aqui um def, tá? Agora def, só pra gente fazer esse filtro, tá? Pra gente verificar aqui. Ops, eu fico perdido nesse teclado. Ah, porque. Deixa eu colocar aqui o. Eu tô fazendo de errado aqui. Pera aí. Por que ele não tá indo? Menor que. Porque eu acho que ele tá como categoria, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui. .dtypes. Tá, ele tá como categoria. Deixa eu só pegar isso daqui e transformar ali. Aí eu acho que a gente vai conseguir fazer aqui, tá? Address group. Beleza. Agora ele tá como coisa ali. Tá. Agora a gente consegue fazer o. Igual, desculpa. Igual. Tá. Então agora quando a gente olha aqui, ó, a gente vê que a nossa média de preço aqui, por exemplo, 99525, 25927, 330,030. Então é um preço ali que ele está 35% dos nossos dados, tá? Agora vamos colocar o grupo 4. Igual. Desculpa, 3. A gente não tem grupo 4, desculpa. 3. Quando a gente for no grupo 3 agora, tá aqui, ó. 316, 291, 697, 246. Você vê que a gente tem essa diferença, tá? Entre os preços. Então a gente conseguiu fazer aquele grupamento ali dos dados, tá? Para que a gente consiga. A gente transformou 192 dados, né? Que a gente viu, né? A gente tem 192 classes em apenas 4 classes, tá? Então essa parte do agrupamento é uma técnica muito poderosa que a gente pode fazer aqui quando a gente quer fazer essa parte de pré-processamento, quando a gente quer transformar uma variável que ela tem muitas categorias, a gente pode agrupar essas variáveis para que a gente tenha um resultado melhor. Bom, essa vai ser a parte do pré-processamento, tá? Então, nas próximas aulas, a gente vai começar aqui a parte da análise exploratória, para a gente realmente fazer a análise exploratória dessas variáveis ali, e depois, posteriormente, a parte de machine learning, tá? Bom, caso você tenha ficado com alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários, que vai ser o maior prazer em responder, tá? Caso você queira mandar uma mensagem, o meu LinkedIn também está aqui na descrição. Se inscreve no canal, dê um joinha, que eu vou continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui pro canal. Muito obrigado por acompanhar até agora, e um abraço.